Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa videoaula de hoje nós estamos discutindo o capítulo 4 do fascículo Teoria Política elaborado pelo professor Adriano Cerqueira para a Universidade Aberta do Brasil. Esse capítulo 4 tem o título de Maquiavel e a Importância do Príncipe. Bom, quais os aspectos que o Adriano chama a atenção e o que é e por que é tão interessante a gente discutir, ainda que de forma sucinta, esse livro? Bom, primeiro, todo mundo já deve ter ouvido falar do livro O Príncipe, de Maquiavel. Todo mundo já deve ter usado, ou mesmo ouvido e usado, bem provavelmente, a expressão maquiavélico. Mas afinal, por que esse livro tem de tanta importância assim? Tá? O primeiro aspecto é pensarmos o seguinte: na época de Maquiavel, era muito comum a produção de manuais, de livros, que tratavam sobre o quê? De como o governante deveria agir e, particularmente, uma ação totalmente presa a princípios cristãos, tá? De uma forma geral. E o Maquiavel, ele rompe com essa tradição ao dizer, e o Adriano define numa frase muito bem isso, que dizendo o seguinte: olha, o príncipe ele não deve estar preso, não deve ter vínculos com princípios cristãos, morais, etc. Ele deve agir, ao contrário, conforme as conjunturas, tá? Conforme o cenário que ele vislumbra. Ora, isso já significa um verdadeiro choque para a época, e isso, aliás, é um choque até os dias de hoje, que é você dizer o seguinte: olha, você não deve estar preso à sua palavra. Em último caso é isso. Você deve estar preso a quê? Às condições que se apresentam perante você. Então você vai agir conforme essas condições indicarem. E se isso acontece, o primeiro passo que foi dado aí é uma ruptura com princípios morais e éticos. Você não pode ter uma moral, você não pode ter ética, ou ao menos não deve ter moral e ética vinculado a coisas realmente entendidas como certas, assim, aceitas por todos. Ao contrário, você deve agir conforme a conjuntura. E por quê? Porque para o príncipe, afirma Maquiavel, o príncipe ele tem dois grandes objetivos: chegar ao poder e manter-se no poder. E em nome disso ele deve agir de acordo com as conjunturas. Só que não é só isso. Ele vai agir de acordo com as conjunturas, mas fiado em quê? Baseado em quê? No seu instinto? Não, afirma Maquiavel. O príncipe deve agir de acordo com as conjunturas, mas deve pautar suas ações a partir da história. É interessante aqui, porque a história, para Maquiavel, ela tem um caráter, digamos assim, pedagógico. Ela deve educar as pessoas, tá? na forma de agir. Essa ideia, sendo muito sincero, não é uma ideia original. Ela já apareceu muitos séculos antes de Maquiavel com Marco Túlio Cícero, um pensador romano, e Cícero é que vai criar a expressão história mestra da vida. Tá? Eu estudo a história para aprender, para saber como eu devo agir no meu dia a dia. Mas a história para Cícero era a história dos exemplos virtuosos, daquelas pessoas que haviam se dedicado, inclusive entregue a própria vida, tá, ao bem-estar da República Romana. Era isso que era uma história para Marco Túlio Cícero, era isso que era virtude para Marco Túlio Cícero. Maquiavel pega essa ideia, que eu vou aprender com a história, pega a ideia de virtude também, porém ele faz algumas pequenas alterações. E que alterações são essas? Tá? A primeira é que a história para Maquiavel, sem dúvida alguma, é a história dos exemplos virtuosos. Agora, o que é exemplo virtuoso para Nicolau Maquiavel? O exemplo virtuoso é aquele que venceu. Então, a história em Maquiavel, a virtude em Maquiavel, diz respeito àquelas pessoas que venceram. Não importa os meios que utilizaram para essa vitória. E é interessante pensar, portanto, nessa alteração tremenda que a palavra virtude acaba ganhando. Se em Cícero a virtude diz respeito à ética, à dedicação,
em Maquiavel, a virtude diz respeito à vitória. E uma vitória que lança mão de qualquer recurso para ser atingida, tá? Mais do que isso, tá? Tanto para Cícero quanto para Maquiavel, e aí os dois acabam comungando, eles empatam. Isso tudo é possível. Por que é possível estudar a história para aprender com a vida? Para aprender a lidar com a vida, a agir na vida? Porque a ideia de que a história se repete. A história ela é cíclica, ela gira como uma roda da fortuna e ao girar, né, ela acaba permitindo ao bom estudioso da história a perceber que aquele modelo, aquela situação que ele está vivendo, ela já aconteceu no passado. Então ele volta ao passado, volta à história para ver como vitoriosos do passado agiram em circunstâncias ao menos verossimilhantes como aquela que ele vive, e a partir dessas ações ele tome suas próprias medidas, né? Então, a virtude para Maquiavel, sendo ela presa à ideia de vitória, o Adriano define como que é a capacidade do governante de escolher a melhor estratégia para agir. Tá? Quanto mais capaz for esse governante, mais virtuoso ele é. Só que o governante maquiavélico, isso o Nicolau Maquiavel chama a atenção no livro, ele não basta somente isso, porque ele vai enfrentar constantemente aquilo que Maquiavel denominou de fortuna. Tá? O que é a fortuna? Fortuna é tudo aquilo que escapa aos nossos desígnios, que escapa às nossas ações, às nossas vontades. Então é o acaso, é o azar, se vocês quiserem tratar dessa forma, a falta de sorte, com toda certeza. Então a palavra fortuna, ela significa isso, porque é uma palavra que está presa à deusa Fortuna, que era uma deusa romana, que tinha esse nome, né? E que ela oferecia benesses aos homens, desde que os homens oferecessem a ela oferendas, tá? Presentes, etc. Então, era uma deusa vaidosa, então ela exigia presentes para que em troca ela desse alguma coisa. Então, a fortuna em Maquiavel era isso. Quer dizer, é você então saber agir e escolher a sua melhor estratégia, sabendo que você vai estar lidando com coisas que normalmente escapam ao seu controle. Tá? É nesse sentido que a obra que se desenvolve, perdão, e por tudo isso ela é uma obra revolucionária, lida e relida até os dias de hoje. Vale lembrar que no ano agora de 2013, ela completará 500 anos da sua publicação. É uma das obras mais longevíneas que todos nós conhecemos. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.